Olá, começando hoje mais uma análise detalhada. Vamos dar uma olhada no cenário pré-mercado para o mini índice futuro brasileiro, o WIN, hoje, dia 29 de outubro de 2025. A gente tem aqui um relatório bem completo, sabe? Cobre tudo, desde o sentimento lá fora até os detalhes técnicos aqui para o nosso pregão. E o nosso objetivo é bem claro, né? Tirar daqui os insights mais importantes, o que está movendo os mercados globais e os fatores internos, tipo commodities, notícias locais, o que está pesando. E, claro, aqueles níveis de preço cruciais para ficar de olho no WIN. Então, tá, vamos começar a desenrolar isso. Perfeito. A ideia é essa mesma, conectar os pontos. O cenário internacional, esses vetores tipo petróleo, minério, aí a gente junta com o macro daqui, né? E a análise técnica do próprio WIN, para tentar ter uma visão, assim, mais clara dos cenários prováveis para o dia. Global. O relatório fala de uma Ásia bem dividida no fechamento, é isso? Japão subiu bem, mas Hong Kong caiu um pouco. O que isso diz pra gente? Exatamente. Essa divisão é um ponto para a gente prestar atenção. O Nikkei, lá no Japão, teve uma alta forte, mais de 2%, né? Plus 2,17%. Isso parece muito ligado a coisas internas deles. Talvez expectativa de política monetária, exportadoras. Já o Hang Seng, em Hong Kong, que é mais ligado à China, caiu um pouquinho, menos 0,33%. Isso mostra que a cautela com a China continua, sabe? Então a conclusão principal é, não vem um otimismo, assim, unânime da Ásia. Entendi. O mercado brasileiro não deve esperar aquele empurrão inicial forte de lá. O foco vai mais para a Europa e para os Estados Unidos mesmo. E a Europa? Parece que lá também está meio hesitante, né? O relatório menciona o índice alemão, o DAX, testando uma região importante. Sim, sim. O DAX está ali levemente negativo, coisa de menos 0,12%, e está bem na mosca, testando a resistência dos 24.300 pontos. Um nível crítico. E o interessante é que esse ponto funciona meio como um termômetro de curto prazo para o apetite a risco global, sabe? Ah, faz sentido. Se romper para cima com força, pode ser um sinal de risk on, né? O pessoal mais animado. Agora, se falhar ali, pode pesar no sentimento geral antes da nossa abertura aqui. O FTSE lá do Reino Unido até está um pouquinho melhor, plus 0,44%. Mas o DAX é o foco por causa desse nível técnico. Entendi a relevância desse 24.300 no DAX. E os futuros americanos? Eles costumam dar o tom pra gente aqui, né? Eles geralmente ditam o ritmo inicial. E hoje eles apontam para uma abertura um pouco positiva. O S&P 500 futuro subindo um 0,20%, Nasdaq 100 futuro mais forte, um 0,33%, dando sequências altas recentes por lá. Tá. Então, se a gente junta as peças, Ásia dividida, Europa testando resistência, EUA levemente positivos. O cenário é de digamos, otimismo cauteloso. Otimismo cauteloso, gostei do termo. Não é euforia, mas também não é aquele pessimismo. Isso pode até sugerir uma abertura do WIN com um gapzinho de alta, mas, sabe, sem um grande motor global empurrando junto, a sustentação dessa alta pode ser um desafio logo de cara. Certo. Agora, saindo um pouco dos índices globais e olhando para o que mexe direto com o Ibovespa, as commodities. O petróleo está em queda. O relatório destaca isso. Ruim para a Petrobras, certo? Sem dúvida. O Brent ali perto dos $64, WTI perto de 60, ambos caindo. Brent caindo 1%, WTI quase 1,9%. Isso bote direto na Petro 4, que tem um peso enorme no índice. Pois é. Agora, um ponto tático interessante que a análise técnica no relatório levanta, tem um possível suporte para o WTI ali na casa dos $60. Se esse nível segurar durante o dia, sabe, pode dar uma aliviada na pressão sobre a Petrobras, mesmo que o petróleo não suba muito. Entendi. Mas, por outro lado, o minério de ferro tá firme, né? Isso deve ser bom para Vale. Com certeza. O preço está estável, mas num patamar alto, lá para os $105 a tonelada. E além disso, as notícias para o setor estão boas. Saiu o relatório de produção forte, inclusive recorde trimestral da própria Vale, da Vale 3. Ah, teve isso mesmo. Exato. Então, isso cria um vento a favor para a Vale, né? E pode funcionar como uma âncora positiva para o Ibovespa, contrabalançando essa fraqueza do petróleo. Vai ser interessante ver hoje se o IN vai seguir mais a Vale ou a Petrobras. Essa briga interna no índice. E o ouro? O porto seguro tradicional, como ele está se comportando? O ouro tá consolidado. Depois daquela queda forte e recente, ele achou um chão ali acima dos $4.000 a onça e tá meio que andando de lado nessa faixa. E isso meio que confirma essa ideia do otimismo cauteloso. Não tem uma corrida desesperada para o ouro, mas o pessoal também não largou totalmente as posições de defesa. Se romper para baixo dos 4.000, pode indicar mais apetite por risco, bom para a bolsa. Agora, se voltar a subir, indica mais aversão, ruim para a bolsa. Entendi a dinâmica. Agora, vamos para um ponto que talvez seja o mais crítico do dia lá fora. Os juros americanos, o mercado parece totalmente parado esperando o Fed, né? Definitivamente. O rendimento do título de 10 anos do Tesouro Americano, o yield, é crucial. Agora está estável, ali por 3,98%. É a famosa calma antes da tempestade, né? Pré-decisão do Fed. Sim. O mercado está esperando um corte de 25 pontos base, mas o X da questão, e o relatório bate nisso, é a narrativa que vai vir junto com esse corte, se ele acontecer. A narrativa.
Como assim? Se o mercado entender que é um corte para ajudar o crescimento, uma postura mais dovish, como a gente diz, aí tende a ser bom para emergentes para o Brasil. Mas, se a leitura for que o corte é uma resposta a problemas escondidos na economia, aí pode ser negativo. Entendi, a interpretação é tudo. Exato. Por isso, qualquer movimento mais brusco no yield de hoje, sei lá, acima de 4,05% ou abaixo de 3,90%, vai ser um sinal bem forte para onde o apetite por risco está indo. Certo. Trazendo a conversa aqui para dentro, temos dados econômicos importantes hoje no Brasil. Olha, a agenda está relativamente leve hoje. O principal são os dados de empréstimos bancários de setembro, que saem às 11h30. A expectativa é de uma leve desaceleração. Previsão de plus 0,4% contra plus 0,5% no mês anterior. É um termômetro da atividade econômica, do crédito. Pode dar uma mexidinha no mercado na hora, mas não é aquele dado que sozinho vai mudar o rumo do dia, sabe? Entendi. Mais pontual. E as notícias que estão na cabeça do investidor aqui? O relatório fala de inflação melhorando, mas um banco central ainda cauteloso, e essa divisão entre o mercado financeiro animado e a economia real nem tanto. Sim, esses pontos são cruciais para o cenário local. A gente teve o IPCA 15 de outubro que veio mais baixo que o esperado, 0,18%. Isso reforça que a inflação está caindo, o que é bom, né? Sim, ótimo. Só que, ao mesmo tempo, o presidente do BC, o Gabriel Galípolo, deu declarações recentes sinalizando que corte de juros da Selic talvez só lá para janeiro de 2026. E aí cria uma dissonância interessante. É aqui que o relatório aponta algo que parece realmente intrigante, essa dissonância. Explica um pouco mais isso pra gente. O contraste é bem nítido, né? De um lado você tem a bolsa batendo recorde, aquele otimismo no mercado financeiro. Do outro lado, indicadores como o ICC, o índice de confiança do comércio, mostrando o varejo no maior pessimismo desde a pandemia. Puxa vida. E a principal queixa deles é justamente o juro alto, que dificulta tudo. Então levanta uma questão importante. Será que o mercado financeiro está só olhando o copo meio cheio, da inflação caindo? E ignorando o copo meio vazio? Exato. E ignorando o impacto real do juro alto na economia. Essa euforia da bolsa pode ser um pouco frágil, sabe? Talvez muito ancorada numa expectativa de corte de juros que o próprio BC está tentando frear. Para o trader, isso significa o quê? Que essa alta recente pode estar meio esticada. Mais vulnerável a uma correção se o foco mudar para esses problemas reais. Faz muito sentido essa leitura da dinâmica interna. Vamos então para a parte para o IN mesmo, análise técnica. O resumo geral lá no material diz compra forte, mas você está dizendo que a análise mais fina pede mais cuidado. Exatamente. Aqueles resumos automáticos às vezes enganam, simplificam demais. Quando a gente olha os indicadores um por um, o quadro é bem mais complexo. O IFR, por exemplo, tem 59,8. Mostra força recente, mas não está naquele nível extremo de sobrecompra, acima de 70. Ok. Mas o estocástico está em 99,8. Isso é extremamente sobrecomprado. É um sinal clássico, de alerta de possível cansaço da alta. Alerta ligado então. Exato. E para complicar um pouco mais, o estoque RSI, que é outro oscilador, está em 17,0, indicando sobrevenda no curtíssimo prazo. E o ADX, que mede a força da tendência, está em 24,0, abaixo de 25. Ou seja, sinalizando a ausência de tendência forte definida. Nossa, que salada de sinais. Pois é. A síntese disso tudo aponta para quê? Para um quadro de provável exaustão da alta, talvez consolidação, talvez correção. Não é aquele cenário ideal para sair comprando rompimento de topo de forma cega, sabe? Essa análise dos indicadores muda tudo. Com esse cenário técnico mais ambíguo, quais são os níveis de preço para ficar de olho hoje? Os pontos de pivô ajudam nisso? Ajudam e muito. Eles dão um mapa objetivo pra gente. O ponto central de decisão hoje, o pivô clássico, tá lá em 150.295. Chudelho suportes. S1 tá na faixa de 150, 135 até 150,200. E o S2 em 150,045. Acima do pivô, as resistências. R1 entre 150,385 e 150,390. E a R2 lá na região de 150,450 a 150,545. Ok. E um detalhe. Tem uma confluência de níveis, sabe? Calculados por métodos diferentes, tipo clássico e Fibonacci, caindo nessas mesmas zonas. Isso reforça a importância desses pontos. Entendi. Com esses níveis na mão e toda essa análise, quais seriam os planos de jogo, os cenários mais prováveis para operar hoje? Olha, com base nessa possível exaustão técnica, eu vejo dois cenários principais se destacando. Primeiro, cenário 1, confirmação da exaustão, com viés mais baixista ou lateral. O gatilho seria o quê? O IN abre em alta, testa aquela resistência R1, 150, 385, 390 e não consegue passar. Ou então perde o pivô, 150, 295 e fica negociando abaixo. Certo. Isso confirmaria o cansaço. Aí, os alvos para venda seriam S1, 150, 135, 200 e se perder, S2, 150, 045. Ok, cenário baixista.
E o outro? Cenário 2. Continuidade da alta, mas com um viés altista mais cauteloso. Esse cenário ganha força se o mercado achar suporte firme ali na região do pivô 150-295 ou na zona de S1, 150-135-200, talvez mostrando algum padrão de reversão para alta nos gráficos menores, de 5, 15 minutos. Isso mostraria que os compradores ainda estão defendendo esses níveis, apesar dos sinais de alerta. Aí os alvos para compra seriam testar de novo a R1, 150-385-390 e se romper com vontade, buscar R2, 150-450-545. Claríssimo. Então, para resumir a mensagem prática para quem está acompanhando o mercado hoje, qual seria? A mensagem principal é: hoje temos um conflito claro. De um lado, a inércia da alta recente ainda está ali. Do outro, tem muitos sinais técnicos de cansaço e um pano de fundo macro global e local pedindo cautela, especialmente essa desconexão bolsa versus economia real. Sim. O nível de 150.295, o pivô, é o grande divisor de águas do dia. Acima dele, a preferência é procurar compra nos recuos, nos suportes. Abaixo dele, o viés vira mais vendedor, com o risco de correção maior. E a volatilidade? Pode aumentar, especialmente perto das 11h30 com os dados de empréstimos. Então, assim, gerenciamento de risco e conseguir se adaptar rápido ao que o mercado mostrar vai ser fundamental hoje. Uau, que análise completa. Fica muito claro como tudo se conecta, né? O humor lá fora, essa briga aqui dentro entre petróleo e minério, essa tensão local entre a euforia da bolsa e a dificuldade da economia, e os sinais técnicos pedindo mais atenção. Exatamente. É uma foto complexa, né? Mostra como vários fatores interagem o tempo todo. E ressalta que, mesmo com o cenário global meio morno, os nossos vetores internos e a dinâmica técnica criam oportunidades e riscos bem específicos para o nosso mercado. Deixa uma pulga atrás da orelha. Se o mercado financeiro parece às vezes tão desconectado desse pessimismo da economia real por causa dos juros altos, qual seria um gatilho inesperado? Sei lá, um dado econômico muito fora da curva, uma notícia que ninguém espera, que poderia forçar o mercado a encarar esse copo meio vazio de frente. Fica aí a reflexão.